Obrigada, Mara. Então, assim, é com muita alegria, né, que nós estamos todos aqui reunidos para discutir mais sobre esse assunto, né? E estamos interligados, né, com a espiritualidade, que saiu logo esse tema hoje, né, na leitura aí. Então, casamento, família na visão espírita. Se a gente for buscar um pouco, né, lá na antiguidade, já se juntavam, assim, né, para se unir, para se proteger, igual na Idade da Pedra, lá, os que moravam na caverna se juntavam-se para se proteger, né, ali então, assim, já se, a ideia de família, né, e depois vindo, né, com Jesus, se iniciando a família cristã, e por aí se vai, né, existem vários conceitos sobre família. Então, vamos estudar um pouquinho sobre casamento e família na visão espírita, inspirado sobre as obras de Allan Kardec e Emmanuel. O Espiritismo esclarece que o casamento e a constituição da família são compromissos espirituais fundamentais para a evolução moral e emocional do ser humano. Quando eu conheci o Espiritismo, eu estava passando por uma dificuldade, assim, que eu tinha me separado. Então, eu estava passando por um tumulto, né? E um senhorzinho, assim, que ele era muito, assim, quando eu comecei, estava muito assim, ele falou assim, olha, no lar, ele nem usou família, no lar é a escola onde a gente faz as maiores provas. Isso aí é apenas uma prova que você está passando, né? Então, tipo assim, eu me lembrei disso quando eu estava estudando e realmente é uma escola. Ali a gente aprende tudo. Você aprende caráter, você aprende a amar, que é o essencial, né? Através do irmão você aprende, como diz ali, que a briga ali depois você tem que pedir o perdão, né? Então eu acho que isso aí explica tudo. Então a família no lar é uma escola, onde a gente tem, assim, as maiores provas e os menores e os menores também é onde você aprende para a vida, né? Porque dali sai um ser humano formado. Então ali tá, como se diz, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Um ser nasce pequeno e dali sai um ser grande, né? E através do espiritismo, e passando para o espiritismo, é ali que a gente vai, o encontro de almas, né? Onde a gente escolheu estar ali, escolheu aquela pessoa para estar junto com a gente, né? Então, é tudo para uma evolução moral e emocional do ser humano. O sentido espiritual do casamento. O matrimônio é um instituto de cooperação para a realização dos valores divinos no mundo. Emmanuel Consolador, questão 75. União da finalidade educativa e redentora, reencontro de espíritos afins e comprometidos pelo passado. Quando, né, acho que foi bem claro aqui no Evangelho, que Deus uniu, né, assim, a instituição aqui que não tem separação, né, que fez o homem e a mulher ali para progredir e coisar. O que a gente pode aprender com isso, né, não olhando para esse lado de divórcio, que nos tornamos uma só carne, né, que ali até lembro quando o Alice falou sobre esse assunto ali, é só um. Ou você concorda ou você não concorda também, né, Alice? Muitas vezes o casamento ele vem para nos assimilar a outra pessoa, aceitar o outro como ele é, né, e dividir tudo, né. Então, assim, a gente aprende, ensina ao mesmo tempo, né, aceita, porque não é fácil, né, tá ali dividido no mesmo lar, tem as dificuldades da vida, tem o aprendizado do dia a dia, né? E tem a finalidade, que é o progresso, né? De progredir, de educar os filhos para ser um ser de caráter, um ser do bem, né? Que é o que a gente mais quer,
é que os filhos sejam do bem, né? E muitas vezes a gente está ali, briga o tempo inteiro, educa, cobra, e para estar no caminho do bem e tem os desvios, né? Por isso que eu acho que é por isso que já juntou dois, para ser mais fácil. Porque um só seria muito difícil. Não, não é fácil. Deus do céu, eu acho que Deus, no momento de uma simples conversa até uma grande decisão ali já se torna, né, a união que vai prevalecer ali. Mas eu acho, Ruth, quer dizer, quem é casado vai falar mais, mas assim, quem tem filho, eu acho que às vezes nós somos bastante grossos quando a gente fala as coisas, mas assim, essa não separação, essa união permanente, por exemplo, quem tem filho não consegue. É a união pro resto da vida. Uhum. E eu acho também que o pai também, sabe, Márcio, sabe, quem tem filho, eu acho que quem já teve um relacionamento íntimo com alguém, é difícil de você não estar ligado mentalmente ou energicamente, uma coisa ou outra vai acontecer. Desculpa. É isso aí, é o elo, né, que tá ali, é a corrente que liga, né, é igualzinho o Mário falou aqui, assim, filho, não existe separação, porque filho com pai é para sempre, né, eu acho que até coisa, né. Casamento como um compromisso espiritual. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. Lá na questão 695, né, a gente estuda a evolução do instinto para o sentimento, a responsabilidade perante Deus e a sociedade. Então, muitas vezes, o que acontece nessa união aí? A gente não imagina o tamanho da responsabilidade quando a gente vai entrar ali num casamento. Assim, acho que a gente já sabe, mas assim, de como é o outro, é só através da convivência, né? De aceitar e de coisa que a gente vai evoluindo mesmo, assim, porque é um dia após o outro, né? Um dia após o aceitamento para essa marcha mesmo, para ir andando junto, né? Sabe a responsabilidade do sim lá na frente. Do sim. Falou sem querer, mas falou. É um desafio, né? Porque você tem que aceitar o defeito do outro, mas qualidade, óbvio que você vai casar por conta delas, né? E toda a qualidade que aquele parceiro tem. Mas na hora de aceitar o diferente do seu, ou aquela dificuldade, ou aqueles defeitos do outro, realmente é um desafio que é pra gente evoluir mesmo, né? Porque é um teste de paciência muito grande também. Não, e às vezes a gente culpa até o outro para a responsabilidade que é da gente mesmo, né, Lázaro? A gente fala assim, né? Às vezes o outro tá acertando, tá acertando, mas você tá tentando acertar a gente tá tendo tempo ali. E como o Espiritismo fala também que é na família que é o maior campo de batalha. Uhum. E às vezes a gente não percebe isso, mas a gente começa a aprender isso. E é para que a gente realmente cresça espiritualmente, porque o laboratório para a gente crescer é aqui na Terra. Então aí a família, esse casamento que foi instituído a gente aí, não é fácil. Sabe? Cada filho de um jeito, cada espíritozinho ali com seus... e a gente só querendo acertar, né? Não tem a gente acha que não pode ficar. Não, é só o amor e a aceitação ali, né? De como o outro é. E com os filhos a gente tentar educar ali da melhor forma, mas é um desafio. Um desafio, uma batalha. Eu acho que é uma batalha, porque é igual eu até falo, é através do amor, porque aí você acha que você está acertando, né? E é onde você está errando. É desse jeito, você nunca está. Você acha que você está fazendo certo, e nos olhos do outro você está errando, né? Você está educando de um jeito. Responde castigo, dá um beliscão, um tapa, não sabe se você está fazendo certo, se está fazendo errado. A gente está vendo uma sociedade que está meio que ridicularizando, diminuindo, né, o valor do casamento. É só um pedaço de papel, para que isso? Então a gente está vendo as consequências hoje em dia, né, das famílias que
estão se quebrando, né? E as crianças estão vivendo num mundo onde elas não estão vendo, vamos dizer assim, porque o casamento é com um sacrifício também, né? Eu vi uma pastor falando, quem diz que casa é para ser feliz, essa pessoa não é casada. Porque você casa, obviamente, né? Você, tipo, a pessoa que você ama, e você aprende que aquela pessoa é um ser humano com falhas igual a você. E aí, eu acho que E agora você está corrida, a pessoa dentro de casa, dormindo, acordando. Então, tem que fazer dar certo, né? Da melhor maneira possível. Então, mas a gente, olhando assim, não é preparado, né, para o casamento. Se você parar para pensar, tudo é carreira, tem que fazer faculdade, tem que fazer vestibular. Mas ninguém para para dizer o que é você construir uma vida com outra pessoa. Né? A gente não... Então, é muito importante esse tipo de tema, porque a gente vive num mundo meio que anti-relacionamento, não é nem casamento, é relacionamento em geral. As pessoas não querem mais. A estabilidade familiar é muito importante. É isso que a gente fala, porque às vezes nós estamos falando de você. Não. Porque muitas vezes quando a gente pensa, quando a gente não vai casamento, é sexo, é isso. Quem fica sem sexo, você casa. Desculpa, assim também não, calma, sabe? Mas o mais interessante disso tudo, por exemplo, assim, eu sou casado com outra pessoa do mesmo sexo. É a mesma coisa, eu já fui casado com mulher. E é mais difícil, porque você... Agora, interessante, né? Que a gente... Achando que era mais fácil. Não, a mesma coisa. Isso é o pior. Porque você, no casamento tradicional, tem papel. Hoje em dia tem já o papel ligando, mas quando você... O que liga é o amor e o compromisso que você tem, aí você faz que a coisa acontece. Para elucidar isso, o Espiritismo, na verdade, acho que André Luiz categoriza os casamentos em tipos, né? Assim, alguns... Ele faz tipo uma pirâmide, né? Mas a grande maioria dos casamentos são casamentos provacionais. Uma pequena vai ser casamento, você se une para poder progredir juntos, mas a grande maioria é ainda de dívidas que se contraem. Aí a gente vê o casamento. Eu tinha um professor de física que dizia que quando você começa a namorar, né? Aí você, na verdade, você namora 3 pessoas. Você namora uma pessoa que você acha que era daquele jeito, mas ela não é daquele jeito. Você namora com uma pessoa em que ela acha que ela é de um jeito para você, que ela está se colocando de um jeito para você, que ela é a segunda pessoa, sabe? E a terceira é ela mesma, né? Então, por isso que é tudo muito legal ali no namoro. Aí depois casa, tem filhos, aí depois a pessoa às vezes muda, ou o marido muda, a mulher muda, e é aquilo que era mais ou menos, não ficou muito bem definido as cotas. E tem um problema também que às vezes dedicam os pais muito aos filhos, aí esquecem de si, de como eram antes, amigos, companheiros, namorados, não saem juntos, mais só os dois. E aí começa a se distanciar e aí surgem os desafios, né? Eu acho assim que é um desafio a cada dia, né, Mari? Como existe tantos tipos de famílias, de casamentos, né? Igual hoje em dia existe vários. Eu acho assim, o que eu mais achei interessante quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, foi a cultura daqui do casamento. Primeiro, eles moram juntos, assim, né? Você conhece mesmo. Depois, foi até uma menina que me contou. Primeiro, assim, eu tô morando com um menino que a gente casa, então, assim, eles moram juntos, depois adotam um cachorro, um negócio assim, eu achei super interessante, né? Então, tipo assim, o jeito de formar a família tem vários depois tipos. dorme separado. Depois dorme separado. Então, assim, é tudo uma tática, né? Então, assim, existe muitas formas, né, da família. Eu estava achando interessante quando o jeito, igual assim, aquelas famílias que eu acho que é mesmo assim, que tem tanto de atrito, sabe? Assim, que fica sempre em brigas em pé de guerra, mas no final o amor ali prevalece, né? E eu tinha uma vizinha que ela tinha, acho que eram uns 12 filhos, e eu achava tão interessante que ela sempre gostava de fazer um almoço, que um gostava só de couve, né? E ele falava errado, ele tinha... Eu quero a couve, a couve, a couve. E os meninos outros brigavam porque ela fazia a couve, né? Para ele. Então, assim, é interessante, assim,
o conceito de família, de cada um vem de um, é igual você falou assim, de uma forma para o progresso, né? E é como se a gente tem que aceitar isso, né? Deixa eu falar uma coisa, eu acho que se a gente parar para prestar atenção também, não só falando em resgate, mas a gente não vem numa família por acaso, né? Não. A gente já vem naquela família porque a gente precisa ou aprender, ou ensinar, ou enfim, aprender a convivência. E isso, por si, já não é fácil. Você, em casa, com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os tios, né? Você já tem essa convivência familiar, por exemplo, muitas vezes. Então, esse processo, desde pequeno, já é um aprendizado pra gente, né? E aí a gente não presta atenção que no casamento isso vai ser pior ainda, vai intensificar, porque se morando junto, assim, com responsabilidades divididas, já tem essas diferenças, né, esses desafios, quando você casa, que é você e uma outra pessoa, que você, teoricamente, não acompanhou o crescimento desde pequeno, você não tem a noção de como a pessoa é ou como foi, por exemplo, é um desafio muito maior, né? Então, e não estou nem falando de falta assim, de resgate, eu tenho que resgatar aquilo, não. Do básico mesmo, assim, que às vezes nem um resgate, é só para você, de fato, aprender. Então, eu acho que todos os relacionamentos que a gente tem na vida, a gente tem que pensar que eles são válidos, porque a gente está aprendendo ou ensinando alguma coisa, né? Sempre olhando, óbvio, pelo lado positivo, que é o que a gente veio fazer aqui, que é aprender a ensinar. Então, para que a gente evite os arrependimentos, sabe? Tipo assim, porque às vezes a gente cria uma frustração por conta de uma coisa que a gente criou, né? A gente imaginou uma expectativa do outro, e aí não é aquilo. Mas às vezes aquela pessoa naquele momento ela tinha que passar na nossa vida, porque a gente tinha que aprender, a gente tinha que ensinar alguma coisa. Então assim, eu acho que sempre é válido ter aquela pessoa na nossa vida, porque o que ela trouxe para mim? O que eu aprendi? O que eu consegui entender em relação a mim mesma, por exemplo? Porque é tudo sobre o autoconhecimento, né? Isso. Então, eu acho que a gente sempre tem que pensar dessa forma, porque eu acho que a gente consegue levar a vida de uma maneira muito mais leve do que toda hora a gente fala assim, nossa, mas aquele cara é imprestável. Assim, a gente olhar só o lado do defeito. Isso. Mas o que eu aprendi com aquela pessoa? Ou como ser, ou como não ser, ou como, né? Então, assim, sempre é válido a gente colocar isso na nossa cabeça, né? De olhar pelo lado positivo, que, assim, de alguma forma valeu a pena. Igual você falou, relacionamento não é só o relacionamento entre homem e mulher, entre o ser humano em si, né? Eu acho que, na verdade, é a alma que relaciona. É a alma. Porque toda essa atração energética da repugnação, às vezes, da raiva, ela é energética, não é física. Porque, às vezes, o físico até consegue empurrar com o físico. E nós, como somos novos, na parte sexual ou no afeto, assim, assado. Mas a repugnação maior é da alma. A gente vê também que, muitas vezes, tanto o homem quanto a mulher não estão ainda preparados, né? Mas querem casar como talvez seja uma válvula de escape. Por exemplo, tem mulheres aí lá em Minas Gerais, eles falavam que elas faziam parte do clube do AMS, Associação das Mulheres Solteiras. E aí, porque em Belo Horizonte são 9 mulheres para cada homem. Aí saiu uma lá para poder casar, já é um sucesso. Então, muitas vezes a pessoa casa só para poder sair de casa. Às vezes tem um pai muito agressivo, ou uma mãe, ou uma família muito problemática. Então, acha que se casar vai resolver. Da mesma coisa da parte do homem. E tem a parte do sexo, que você falou aí, que eu posso fazer sexo todo dia se eu casar. Aí depois passa o tempo... E aí começa a pessoa a ter coragem de se mostrar, aquele negócio de 3 em 1, né? Estou namorando com 3 de uma vez, aí a pessoa começa a falar, agora a pessoa intuitivamente quer ser ela mesma, e aí começa as dificuldades e os grandes desafios que precisam ser trabalhados. Hoje em dia está muito comum o uso de psicólogo, né? Assim, eu tenho visto uma frequência muito maior, a pessoa vai... né, trata com psicólogo, procura se melhorar,
a nossa psicologia aqui é a doutrina espírita. Coitado da Ruth, que também falar, nós estamos tomando conta. Não, né? mas é isso mesmo. Mas não, mas isso que você está falando, eu vou falar aqui ainda, calma. Porque o que o Ele Wallace só falou, falou isso para preparar. porque o que o Wallace falou, que o Márcio falou, é cultura mudando. Anteriormente, os casamentos eram por causa de herança, família, social lá no início do tempo aí. O que o Márcio está falando aqui agora, essa era ontem, certo? Por exemplo, até como é que a sociedade, a gente está despertando para uma consciência nova. É por isso que o espiritismo é muito importante isso tudo. Porque, Márcio, anteriormente a gente ia confessar nossos pecados por padre. Hoje você vai para o psicólogo. Você vai para o psicólogo, você está com seus draminhas, e você começa a aceitar se resolver. Anteriormente você com um padre. Olha como é que são as coisas hoje em dia. E aí o casamento já está fazendo parte também, porque anteriormente quem ia falar com o padre era o marido. A mulher não podia nem passar por perto. Hoje em dia não. Aí já se fala, hoje em dia a mulher tem que ser respeitada, ela tem o direito, ela é um ser humano como todos nós. Então, a sociedade está mudando tudo isso. E Só uma última coisa, não, vai colocar a questão do... Nós somos tão imperfeitos que cada um de nós tem um mentor, mas muitos de nós estão descobrindo um mentor agora. Adora. Né? Assim, porque se a pessoa está com problema, se a pessoa se recolhe, faz uma reflexão, pensa profundamente, para vir luz, para vir esclarecimento, mas aí a pessoa, em vez de ouvir o anjinho bom, ouve o outro anjinho. Ah, não. Aí vai falar com o vizinho, pô, você está aguentando esse trem aí, esse troço aí vai, começa aquela... A plantar coisa na cabeça negativa. Wallace. Eu não falo mais nada. Não, obrigada por estar me ajudando. E o que o Mário falou também de antigamente, eu vejo por pessoas que trabalham comigo no dia a dia, na conversa. E o homem já vem com aquela coisa antiga da sociedade, machismo. Dizer que o homem tem que arrumar uma casa, ele tem que arrumar um trabalho, arrumar uma casa e a mulher dele. E a mulher dele tem que servir ele. Casamento para muitos homens é assim. Eu vou levantar agora. E muitos usam da Bíblia e fala Isso. eles usam da Bíblia dizendo que a mulher tem a obrigação de servir o homem. Olha. Mas eles esquecem. Uma pessoa tão retrógrada e é por conta da sociedade. Eu falei, você acha certo isso? Não, mas aqui, olha, engraçado, você trouxe um tema muito... Isso é um Não, tema mas muito engraçado, é muito discutir. moderno. Era para ser o dia inteiro. Um seminário de casamento. Porque, ó, você vê aqui, no caso aí, essa pessoa, estão ainda baseada numa sociedade baseada bíblica, patriarcal, ao extremo. Mas aqui, hoje em dia, por exemplo, assim, o que o Espiritismo está nos convidando e a sociedade nos convida já, por exemplo, se no caso da Paula, mesmo que nós tenhamos as nossas divergências e que nós talvez não nos entendamos ou que talvez não vai dar certo, porque a gente tem que entender que, de repente, ela não tem que me amar, eu não tenho que amar ela. Se não for para a gente morar junto, mas que a gente respeite um ao outro. Não vai causar dívida desnecessária. Entendeu? Aí, no caso, você está sentando a Bíblia na cara da mulher, como diz o outro, na cara do homem. Então, é isso que o Espiritismo vai nos orientar. Que aí a gente tem que crescer junto. Se chegar no ponto de, olha, Rani, nós já esforçamos, tem o Luquinhas também, o bichinho é trabalhoso. Wallace, você vai para o seu canto, eu vou para o meu canto. A gente vai esforçar para criar o filho junto. Mas uma coisa amigável, uma coisa com respeito. É o que falta ainda, nós estamos chegando lá ainda. A gente não entendeu que as pessoas são livres. Isso. Ninguém é de ninguém, nós isso. somos espíritos livres. Então, nós temos escolhas, nós podemos decidir ficarmos juntos ou podemos optar por não ficarmos juntos, mas o respeito, ele tem que existir. Então, por isso que hoje a gente vê um aumento de casos assim, de feminicídio, porque não, ela é minha, se não for minha, não vai ficar com ninguém. É incrível isso, Por quê? né? Porque é a falta de entender essa liberdade. E não né, respeitar a da lei escolha de do outro, amor. respeitar que o outro Não pode respeitar. não querer mais ficar com você. É não ver outro como um ser humano, é ver Exato. outro como um objeto. Objeto. seu. E a gente só primeiros. Aí eu vou te tadinha lá hoje. Não, E a gente tá falando de casamento, mas com família também é a mesma coisa. Eu quero A ver semana que vem essa interação. Deixa eu deixar isso bem claro. Porque o Raniel, você vê, às vezes nós achamos que nossos irmãos, nossos pais, nós temos que amar, gente. Não tem que amar também, não. A gente tem que respeitar isso tudo É também. isso, a gente é que tem que amar eles. Isso. E se for no caso, eu te aceito ser parente, mas você vai viver esse cantinho por aqui. A gente tem que respeitar, é a gente que tem que dar o respeito. Aí é que vem auto amor, autoconfiança, esse despertamento que
aí, não, calma aí, chegou num ponto agora que eu me amo. Você pode fazer o que você quiser, mas está na hora de nós. Então, é uma coisa, se a gente começar a vincular do espiritual pelo ensinamento espírita, e também o espiritismo é muito bom para a gente ver isso, sabe? Então, a gente está aqui no espiritismo, e eu acho que a mensagem é essa, sabe? É da gente criar a liberdade, de você se autoconhecer, você se respeitar. Se alguém chegar te agredindo, meu irmão, eu gosto assim, existe mais negócio de agredir os outros, pelo amor de Deus? Ainda tem ainda, né? Nossa, muito, né? Olha que você vê, olha, Muito. dói meu coração só de ouvir isso. Fala. Pode ficar tranquilo. Sobre complementando o que o Wallace tinha falado, que na Bíblia diz que a mulher deve servir o marido, né? Mas também diz que o marido deve amar a esposa como Jesus amou a igreja. Ou seja, o que isso quer dizer? Igreja significa comunidade, né? A palavra igreja. Então, o que é amar a comunidade? O que é que Jesus fez? Ele serviu o tempo todo. Então, se Uma troca. é uma troca, é um servindo o outro. Então, eles esqueceram da outra parte. Uma parte está certa, eles esqueceram da outra. Que o marido serve a mulher e a mulher serve o marido. Só isso. Muito interessante. É muito interessante. Então, o que é que... Agora a gente vai falar dos laços familiares e o amor, né? Então, tudo isso, juntando o que a gente falou aí, o que quer dizer é que o que vai prevalecer aí é a lei do amor, né? É o respeito, é o aceitar o outro como ele é, porque muitas vezes as brigas é isso, também não aceitar ele, né? Da forma que ele age, da forma que ele é, né? Então, isso tudo vai nessa questão aí da lei do amor. É engraçado, sabe? Desculpa. É tão doloroso você tá na sociedade hoje, 2025, no século 25, você ainda poder perceber que ainda tem pessoas que agridem o outro ser humano, sabe? De várias formas, não só física, psicologicamente também. Esse respeito, mas aí é que vem a gente entender que nós somos espíritos, sabe? Que nós estamos aqui, que essa empatia, que essa raiva, ela vem de outro lugar, sabe? Mas assim, machuca a gente, sabe? Eu vou ter que bater na... Desculpa, como é que eu vou ter um tapa no Lucas? Bem que merece, tem hora, né? Fala, se sabe, mas... Isso foi educado, né? Mas mesmo assim, sabe? Eu tô falando pra você, quando você chega no ponto de agredir, com esse controle, você é meu objeto, ainda existe muito assim. Ruth, aí tem que você falou a questão do entendimento e do desentendimento. O desentendimento, se for um desentendimento, por exemplo, essa comida está muito salgada hoje, ou essa sobremesa está sem açúcar, alguma coisa assim, tudo bem, isso é discussão trivial, né? Mas quando entra em outras questões, por exemplo, questões religiosas, você acredita, a sua fé, a sua crença é uma determinada coisa, e aí o outro puxa para uma outra coisa, aí complica mais, porque entra no valor dos valores internos da pessoa. Mesma coisa é a família. Tem uma pessoa que você ama muito de amor, a sua mãe, por exemplo, aí de repente você tem uma pessoa que detesta aquele que você ama, né? E como é que você vai balancear aquilo? Então, é muito complexo isso. Tem coisas de discussões que, tudo bem, faz parte do dia a dia, né? E tem outros que aí quem entra, você fala a questão de valores, né? Tem pessoas que querem algumas coisas que são importantes e outros que não vão contra aquilo que é importante para a pessoa. Aí o bicho pega. É onde começa, como diz as intrigas e tudo. O Corinthians e o Palmeiras. Não pode ser um corintiano e palmeirense. E é simples assim, né, Wallace? Então, o amor, né, com o elo duradouro, é a questão lá de que seja para sempre, né? Que a morte separe. Até tem uma palestra que ele fala assim, que a gente, quando a gente fosse casar, a gente teria que perguntar, será que eu vou ser capaz de ouvir ele quando ele estiver bem velhinho, que eu não já estiver escutando ele mais, mas eu vou escutar com os olhos, com os ouvidos da alma, né? Então, isso aí é o que a gente acha de que o casamento é para a vida inteira e tem que ser assim, né? Os filhos como bênção e oportunidade de resgate, né? Ali, eu acho que é desafiador a todo momento a gente amar incondicional o filho, né? Ali ter ele como um presente mesmo,
né? Igual hoje, a sociedade, né, fala assim, você como professora tem tantas tantas coisas que eles põem nas crianças e eu acho que é um desafio para os pais a cada dia, né? Ali aceitar isso, que é muitas coisas. Então, assim, ter filhos como bênção e oportunidade de amar, de resgate. Se você olhar para um filho, muitas vezes ali um filho problemático, e pensar assim, não, isso aqui é um resgate que eu tô tendo, né? É muito coisa. Família como escola e aprimoramento espiritual. É igual eu até falei no início, né? Ter ali como uma escola, aquelas provas ali do dia a dia, você vai, ó, vencer ali, vai pôr um xizinho lá ou um Vzinho, né? Um acerto. E isso é todo dia, gente, é a cada dia, gente. Ali na família, dali vai sair os seres humanos, né? Eu tenho como assim, meu pai, mas minha mãe foi um exemplo assim desse aí. Meu pai é muito severo e a minha mãe é aquela paz, aquela calma, aquela serenidade que tudo e assim, ela diz o não falando, como que é? Fala o não dizendo sim, sabe? Muitas vezes. Então, igual até eu falo, então, que na hora que meu pai chegava, era um filho já com chinelo, o outro com café, então, tipo assim, era desse jeito todo dia. Quando meu pai apontava, ele trabalhava de carroça, ele fazia transporte de carroça, assim, aí a hora que a gente escutava o coisa da carroça, um já pegava o chinelo, o outro café, outra cadeira, então tinha de ser assim, um já para puxar a meia, então, é assim, então, tipo assim, será que a gente é capaz de amar desse jeito, né? Então, é os resgates da vida, é o amor incondicional ali, amar sem querer nada em troca, né? E é com o irmão, com o pai, com mãe, e é esse Tio, amor. cunhado, Tio. mistura tudo no meio. Tudo. Tem aquele tio que é severo, né? Que, nossa, tem aquela tia que você ama, nossa senhora, tudo que ela faz é bom, né? E tem aquela outra que já a hora que te puxa a orelha, já não coisa. Então, tipo assim, a família em si não é só o que vive no lar, gente, é tudo. Isso aqui é uma grande família, né? Tem a família do trabalho, que a gente aprende tanto, né? Cada dia, gente, Então, assim, inúmeras famílias que a gente tem que viver a cada dia, né? No caso da Paula, casada com uma pessoa extremamente estranha, né? A família, você é outra cultura. No meu caso também, o meu pessoal todinho, tudo é inglês, grande e branco. Se passasse um latino, ou preto perdesse, eu tô falando assim, baixo. Fala. Mas, meu irmão, se você falasse com uma delas que eu era baixinho, que eu era latino, o bicho pegava. E eram 3 irmãs. A mãe da minha sogra e uma irmã. Elas não tiveram filhos. Quer dizer, a minha sogra teve filho, depois eu casei. Mas quando eu cheguei em casa lá, eu era o filho delas. Então, como se eles eram preconceituosos ao extremo. Mas se você falar que eu sou moreno, aí o bicho pegava. Mas é a coisa. Mas é o amor, né? Eu não sei de onde é que veio. É o amor. Sabe? E elas 3, eu vou te falar uma coisa. Eu cheguei no ponto dos filhos, falar, não, pelo amor de Deus, chega aí, gente, eles têm que respeitar. Mas se alguém olhasse para o mar atravessado, e vem aí, ó, a finalidade da família. A família é necessária para a evolução dos espíritos, né? É o que a gente fala, não é só de corpo, é de alma, né? Então, nós estamos aqui, ali, é igual a gente falou assim, esse amor que você recebeu delas todas, dessa proteção e tudo, né? Quem que você vai proteger agora? Nós que estamos aqui, que vem, né? Então é um aprendizado, é ali que a gente, como se diz, existe, que eu estava falando, vários tipos de família, igual o Mário foi acolhido por essa família, é a família dele. Então, assim, inúmeros amores que vêm por aí. Desenvolver valores, amor, perdão, solidariedade. Papel dos pais como os educadores espirituais. Então, isso aí, gente, é tudo um bem misturado, né? Eu vou te dizer, só ler aqui que a Alda escreveu aqui por último. Ela falou o seguinte: infelizmente, Márcio, acho que ela está falando com quem fala mais aqui, essa moça. Acho que ela está respondendo a pergunta do Márcio. Ela falou, infelizmente, Márcio, hoje em dia vivemos um momento mundial onde as pessoas são reduzidas ao aspecto político, entre direita e esquerda, usando até do tom agressivo para se referir ao outro que, nesse ponto, pensa diferente dos jogos de futebol. De futebol.
nesse pensa diferente, inclusive dividir famílias. Isso é extremamente triste, porque significa falta de olhar o outro como um todo, e não só pelo que pensa politicamente. Falou bem, Mais ou menos e é isso. exatamente isso que era o meu ponto, que eu estava querendo pensar exatamente. Quando chega num determinado conflito, assim, aí fica mais difícil. Fica mais difícil. Fica mais difícil. Você está falando dos seus valores, imagina, cada um de nós tem que ser acredita, sua crença. Aí chega uma pessoa perto de você que deveria te apoiar ou te persuadir com bastante calma, e a pessoa fala, não, ou você decide, ou você vai ao centro espírita ou você fica comigo, por exemplo. E aí? Que coisa, hein? Falou que eu não vou mais ao centro, desculpa, agora eu vou ficar só com você. Então. Né? Porque muita gente tem isso, parece que não tem, principalmente espiritismo. Né? É uma cobrança a todo momento, né, Márcia? Assim, de tudo, né? E muitas vezes o que a gente mais quer é o apoio, é o aceitar, né, do outro. É muito complicado. Esses dias eu conversando também com o rapaz, eu escutei uma história assim, fiquei chocado, mentira que o pai faz uma coisa dessa. Ele virou crente, então assim, perdido no mundo, ele fazia tudo de errado, ele virou crente, se converteu à igreja, começou a frequentar, aí o pai vendo aquilo, idiotice, meu filho acreditando nessas coisas. E aí o cara tava dormindo, o pai vai lá, acordou o cara, começou a ir pra igreja, você babaca, vai pra igreja dando dinheiro pros outros, não sei o que, ó, não chama nem mais de pai, viu? Nossa. Ele contando aquilo com a dor no coração, assim, sabe? Eu ouvindo aquela história, eu falei assim, cara, não sabia nem o que falar, né? Em vez de pensar assim, nossa, ele está indo para a igreja, ele tá mudando. Se a pessoa tá melhor, né? Tá não importa onde melhor. ela esteja, né? Mas assim, aí você vê a ignorância do Ignorância outro, todo dos dois lados. A gente conversou também sobre agressão. Isso. Como uma pessoa tem agride uma outra, consegue colocar a mão na outra. Pois é. Eu fico abismado, assim. Você não tem o direito de fazer. Ninguém tem o direito de pôr a mão em ninguém, sabe? Eu estava pensando sobre isso também. E por coisas banais, muitas vezes, né? Por contas banais, coisas banais, ou para a pessoa pensar diferente. Falei, gente, o mundo é um mundo porque todo mundo é divergente aqui. Então, você está no lugar errado. Se você achar que todo mundo vai pensar igual, não tem como. E aí as divergências são feitas para ser discutidas, sim, mas agredidas A não. mãe da Paula está falando que fui escolhida de um grupo espírita pelo lado político. Olha você ver que barra. Sabe, pelo amor de Deus, como é que é? Você tem que... mas os extremos estão... muito loud, tá falando muito, tá fazendo muita poeira, sabe? E essa poeira que está acontecendo hoje em dia, eu acho que isso tudo é poeira. Qualquer limpeza que você vai fazer vai ter poeira. E as pessoas que não têm poeira. Mas a última coisa, agora prometo. Não, que Paulo de Tarso, no alerta dele, na primeira carta aos Coríntios, ele fala que a doutrina do Cristo não é assim uma coisa que você pode cortar em pedacinhos de papel, distribuir para cada um e falar esse é meu, esse aqui, que é tudo, é um corpo só, é uma ideia só. E tudo bem, se você tem coisas diferentes e tem pessoas que convivem conosco que são diferentes, seja a nossa esposa, os nossos filhos, que a gente deve juntar essas peças todas e colar elas todas, e aí o nosso desafio será o de manejar isso aí para ficar tudo junto. E aí é o Não desafio separar, de educar espiritualmente cada um, né, mas assim, de mostrar a visão de que seja, igual o Alex falou, de que seja independente de religião, de coisa. Acho que é para a vida, para o ser humano, né? Porque uma criança que é educada espiritualmente, assim, que a gente vai passar aquilo ali, eu acho que é um outro ser humano. Né? Vai estar preparado para tudo ali, vai saber respeitar o outro, vai saber respeitar a ideia do outro, né? E é isso aí, é na família que a gente tem isso, né? Provas e missões no lar. No seio do lar é que se prepara os grandes missionários do futuro, né? Emmanuel Consolador, na questão 188. Lares
são campos de prova, cada membro tem o seu papel. Isso aqui é o que a gente já discutiu, né, gente? A gente coisa, né? Vou passando aqui. Famílias formadas por laços espirituais entre almas que se conhecem de encarnações passadas e famílias formadas apenas por laços corporais. Discute também que o casamento deve ser fundamental no afeto mútuo entre os cônjuges, né? Então, tipo, isso aqui é só uma mutação de tudo que a gente já falou, né? Que existe igual aqui, né? As famílias formadas por laços espirituais, que já estão... que já, né? Que a gente é o que fala que a gente escolhe desde lá para cá, né? Que já foi falado várias vezes, né? E para coisa, até brinco, eu falei, nossa, será quantas vidas que já estamos juntos e aceitando ali, né? Vivendo ali como filho, que diz que vai passando, né? Filho, irmão e tudo, até progredir, né? Tem que... Eu vim para uma missão aqui. Eu conheci a primeira família que eu vim para cá, eles estavam casados na época, acho que 40 anos. E era o primeiro casal assim, que eu via que eles se davam muito bem, idosos, e não estava acostumada a ver isso muito assim, né? Na minha realidade lá no Brasil, o pessoal era divorciado, um falava com o outro, estava casado, mas ninguém se falava. Aquela coisa. Eu perguntei para ela, eles eram muito evangélicos, como é que vocês conseguiram passar esse tempo todo juntos, né? Vocês parecem que se dão muito bem, são amigos. Aí a resposta dela foi que a gente sempre botou Deus na frente do nosso casamento. Se não fosse isso, talvez em alguns momentos não teria dado certo. Então, é o que você falou, a importância do evangelho, da espiritualidade na vida das crianças, da família. Porque a gente tem os instintos, mas aí você tendo consciência, tendo essa prática, né, espiritual em casa, você percebe as suas falhas, né? Eita, eu ia falar uma coisa mais... Não vai ser bom, né? Então, é uma forma de... Como eu posso dizer? É a prática do cristianismo, né? Dentro de casa, você ter aquela caridade com a pessoa. Em vez de você buscar briga, não vou fazer isso. Ou você fazer algo que você sabe que não deve estar fazendo. Com essa prática espiritual, né, dentro da família, a gente vai regulando melhor, as crianças vão vendo, né, o exemplo. Então, tudo fica mais fácil. E eu, Paulo, se caso vier, nós somos humanos, nós erramos o tempo todo. Se por um acaso aí tem a inteligência do ser humano, né? As famílias no Brasil, por exemplo, eu fui criado em Minas Gerais, onde os maridos quase tudo tinha mulher, tinha aquela cambada de gente lá, que é uma coisa que não se vê mais hoje em dia, isso, sabe? E machuca todo mundo, é muita dor que infere em tudo. Mas o mais interessante disso tudo é que hoje, se você tem o seu marido lá, se ele te responder ou você respondê-lo, dar o tempo na inteligência e depois, desculpa, eu não queria fazer isso, eu fiz porque naquele momento lá e tudo mais. Mas sempre tem, se você agir baseado nos pedidos nessa evolução, a gente vai conseguir falar, me desculpa, eu vou me esforçar e tentar não fazer mais. Sem um diálogo entre o casal constante, eu acho muito desafiador manter por um tempo. Você tem, porque a pessoa vai guardando as coisas. Até entre eu e Jane, eles falam, vocês têm que conversar. Vamos conversar. E ela fala, né, Márcia? Cadê ela? Não, você tem que conversar. Eu e a Jane, a gente tem a gente conversa 2 vezes por dia, formalmente, por causa das reflexões que nós 2 fazemos, né? Então, e às vezes é pouco. Tem que conversar, porque às vezes quando tem filho e tudo, fica sem tempo, né? Aí um pode pensar numa coisa, outro vai pensando em outra. De repente, um está no Brasil, outro está na África. Só sobre o que a Paula falou, assim, o que Jesus falou sobre casamento e família, só para finalizar aqui. Somos discípulos de Jesus, né? Nós que somos discípulos de Jesus devemos sempre iniciar um estudo com a pergunta: o que Jesus ensinou sobre esse assunto? E quando os líderes religiosos fizeram essa pergunta para Jesus Cristo a respeito do casamento e do divórcio, algo que foi lido ali, ele não tem deslido que a dor deste princípio fez o homem e a mulher. Fez o homem e a mulher? Se você quer entender o que o casamento deve voltar ao começo de tudo, estudar qual foi o plano inicial para o casamento. O modelo de Deus para o casamento também, disse Deus: façamos o homem a vossa imagem conforme a semelhança, né? Que Cristo
que criou Deus, pôs o homem à sua imagem. Então, é o que, para fechar, o que foi falado, é o que a Paula falou, gente, quando a gente põe Deus no início de tudo, né, põe e segue os caminhos que estão e coisas, tudo fica mais fácil de lidar com o esposo, com os filhos, né, até que a gente falou com tudo, né. Qual a função essencial do lar e da família, né? Emmanuel Leis de Amor, 24, 47 e 48. No caminho familiar purificam-se impulsos e renovam-se as decisões. Nele encontramos os estímulos ao trabalho, as tentações que nos comprovam, as qualidades adquiridas, as alegrias que nos atendam e as dores que nos corrigem. Então, tipo assim, é ali que a gente vai do bagaço ao melhor suco, que é o de cana, né? Para quem gosta. Então, tipo assim, é ali no lar que a gente aprende tudo, e é igual eu falei, é onde nós somos formados para ser grandes pessoas, grandes seres humanos, né? Seja através da dor, do amor, né? Então, a gente faz tudo. Purificadas as afeições acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua ao infinito, através dos laços imperecíveis do espírito, né? Então, é olhar o outro, sem ser esse material de matéria mesmo, como espírito, amar incondicionalmente, porque é o que faz a gente olhar para o caminho do bem e seguir esse caminho muitas vezes, porque na família também existem as tribulações, as brigas e tudo, e é só através desse amor. Ruth. É muito cansativo. Porque Eu que te conte. A Ruth não quer nem falar isso. Cadê a Aldi? Tá aqui, olha. É tão interessante que, só para concluir, tentar. Nós estamos desobedientes, todo mundo desobediente. A gente Você é a única que está falando hoje. Tá? É só você. É porque eu não estava aqui, né? Na realidade, a gente tem experiências tanto boas como ruins no casamento. E se você não filtrar, você de repente traz experiências não muito boas e você compromete todo um ciclo posterior. Então, é tão interessante a gente avaliar, independente de se um casamento foi dado ao final ou não, é o entendimento de que aquilo foi necessário para o crescimento. E aí você começa a mudar aquela coisa de eu não podia nem ouvir falar em casamento. Então, agora que eu comecei, uau, não é tão ruim, né? Porque eu tenho uma família. Então, eu comecei a olhar do lado positivo. Acho que, em geral, é isso, né? É você não só achar que o outro errou, é autorresponsabilidade. Então, o casamento em si até soa um pouco melhor quando você realmente traz Deus acima de tudo e todas o que o espiritismo traz de conhecimento. Foi necessário que ele se... E quando se encerra, você olha para trás e fala, uau, eu não perdi tempo. Olha o que eu tenho, uma família, o que eu construí, uma base sólida dentro das dores. Então, eu acho Mas que... engraçado agora aqui, só fechando meu comentário aqui, porque a gente está falando de família, né? E de cada um ser responsável. No Livro dos Médiuns, a principal lição da instrução dos espíritos para nós é que nós somos responsáveis por tudo que acontece. Não culpa ninguém, não culpa o obsessor, não culpa ninguém. Né? É você que é responsável pelo seu próprio crescimento, você é responsável pelas suas dores. Então, isso que nós estamos falando aqui, é nomenclatura família, mas na verdade o nosso crescimento espiritual. E às vezes a gente quer pôr a culpa só no outro. Só no outro. Os dois, Eu tive pouquíssimas discussões com a Jane, sou muito feliz com ela, mas eu lembro uma vez que eu estava reclamando, não sei de que eu estava reclamando, né, de alguma coisa. Aí eu me lembro, assim, a Jane deu uma maior gargalhada e falou assim, que interferência! Ela percebeu a interferência e ela, ela falou assim, que interferência? Quer dizer, ela viu que não era eu e que aí ela riu e falou, que interferência? Então, aí que desmontou, assim, qualquer coisa que tinha aí. Porque isso muitas vezes acontece, muitas vezes são planos, a pessoa fala, a Ruth vai chegar, ela gosta de uma aguinha gelada. Aí manda o marido dela ir lá e tirar todas as águas geladas. Ela chega e não tem água. Se em todos os momentos da nossa vida nós percebêssemos essa interferência,
como é que eu posso dar um pouquinho mais de amor? Como é que eu posso entender mais essa alma que está precisando? Porque, na verdade, o outro está precisando de um colo, né? Uma forma grossa de falar. Mas, assim, mas não é justificativo. Você não pode aceitar um abuso de forma nenhuma e nem essa... a sua vida é a sua vida, a minha vida é a minha. Nós estamos aqui juntos, mas tem que ter o respeito mútuo e a responsabilidade sua é sua, a minha é minha. E vamos caminhar até que dá certo. No contrário, sabe? Desculpa hoje. E para concluir, o casamento e a família são bênçãos que nos oferece aprendizado contínuo com vistas e regeneração do espírito mortal. O espiritismo nos convida a vivenciar o amor em sua forma mais pura dentro do lar, né? Se é de lá que saem os melhores seres humanos, né? No lar tem as maiores e menores provas, então é de lá que a gente tem que sair, ter esse amor mais puro, porque não adianta nada aqui fora, né? Aqui no meio familiar, entre trabalho, a sociedade, a gente ser uma pessoa e lá no lar a gente ser outra, né? Só lá também, lá tem que prevalecer o nosso melhor, o nosso amor, e não é fácil, né? Não é fácil, só sabendo que há muitas interferências, há grandes, né, grandes conceitos, batalhas que têm desafios mesmo. E, para fechar, eu amei essa frase do Divaldo, que eu estava vendo, ama sempre, mas não permitas relacionamentos conflituosos sob a justificativa de que tens a missão de salvar o outro, porque ninguém é capaz de se tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa à alegria de ser pleno. É a responsabilidade. Demais, né? E muitas vezes a gente vive isso o tempo todo, né? A gente acha que para a gente ser feliz a gente tem que mudar o outro, né? Mudar de país, Mudar de vida. E o simples fato que é aceitar ele da forma que ele é, que todos seremos felizes. E gratidão a todos de coração que me ajudam aqui. Foi ótimo.